irmãos e irmãs. Eu, Padre Agostinho Cruz, desejo que a paz de Cristo esteja no teu coração e chegue também a todos os teus familiares. Neste segundo domingo da Quaresma, Deus nos desperta e chama-nos para ouvirmos o seu Filho amado, alimentando o nosso espírito com a sua palavra, a fim de que seja purificado o olhar de nossa fé, que, uma vez turvado pelo pecado, deseja agora se alegrar pela visão da glória de Deus. Neste domingo, a Igreja Nossa Mãe nos apresenta o Evangelho da Transfiguração. Depois de nos ter anunciado o Evangelho das tentações de Jesus no domingo passado, este domingo será a nossa segunda etapa neste caminho quaresmal, uma Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Da tentação para a transfiguração. No domingo das tentações, o inimigo provocava Jesus, dizendo-lhe: se és filho de Deus, transforme isso. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se me adorares, tudo será seu. O demônio queria persuadi-lo com o condicional se. Neste domingo, no Evangelho da Transfiguração, não se trabalha com a hipótese, mas sim com um claro testemunho do Pai que corrobora no coração do Filho e dos discípulos que Jesus é o seu Filho, o Filho amado. É o seu unigênito que fora gerado no amor e que os homens, para possuírem de volta a liberdade de Filho de Deus e reatar a amizade perdida pelo pecado, devem escutá-lo. Jesus, como bom mestre da fé, sobe com os seus discípulos ao monte, que é o lugar do encontro íntimo com Deus, lugar de oração, no qual se entra na presença do Senhor. Mas subir ao monte exige uma predisposição de se querer chegar até o seu cume, e para tal se faz necessário deixar as coisas cá de baixo, deixar os apegos desnecessários que perturbam o coração. Subir ao monte é ter a ousadia de deixar para trás tudo aquilo que é supérfluo e que pode atrapalhar nosso encontro com Deus. E cada pessoa sabe o que lhe pesa, o que lhe custa caro deixar para trás, porque está demasiadamente apegada. Bens, coisas, sentimentos negativos e até mesmo pessoas que lhe roubam a alegria e não lhe permitem ser livres. Subamos somente com o indispensável, ou seja, com o coração desejoso de encontrar a Deus e ser saciado por sua santa presença, ao ponto de querermos prolongar em nossa vida a experiência com o Senhor, como desejara o apóstolo Pedro, que queria permanecer ali, como que para parar aquele momento. Este sentimento igual ao de Pedro deve ser o nosso também diante da Santa Missa, diante da Eucaristia, do Evangelho que lemos, do Evangelho que devemos procurar para permanecer mais com o Senhor, prolongar ou até mesmo querer que o tempo não se altere, mas que se congele para que sermos mais saciados. Ora, amados irmãos, Jesus, tendo predito aos seus discípulos a própria morte, e lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. O testemunho da lei e dos profetas, simbolizado por Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo está dentro do projeto de salvação de toda a humanidade, pois é sabido que o Filho unigênito de Deus, feito homem, deveria sofrer e padecer pelos nossos pecados, e que dessa maneira destruiria a morte, fazendo brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amados irmãos, a transfiguração de Jesus é o suporte para a fé dos discípulos. É também um suporte para a nossa fé. No Monte Tabor se reveste de toda a sua glória, da qual havia se esvaziado quando assumiu a nossa humanidade, e dá a conhecer aos seus discípulos que Ele é o Filho de Deus e que a nossa resposta a este dom
de sua transfiguração deve ser a nossa prontidão para escutá-lo. O Pai disse: escutai-o. Mas por que devemos escutá-lo? Primeiro, porque Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado para salvar a todos. Segundo, porque a sua palavra é palavra de vida eterna, é palavra de salvação. Jesus concede-lhes que os discípulos sejam testemunhas oculares de que Ele é o Filho de Deus, que devia vir a este mundo para redimi-lo, e serem testemunha de que o próprio Pai o enviara e o confirmara na missão salvífica, chamando de seu Filho, mostrando toda a sua realeza e esplendor antes de sofrer a paixão pela humanidade. Ele que seria ultrajado, escarnecido e humilhado. É o sempre exaltado diante do Pai, pois é o Filho amado. Deste modo, os discípulos entenderão que quando Jesus for condenado e crucificado, não será por fraqueza ou porque não tinha um exército a seu favor, mas por livre consentimento e plena vontade para a salvação do mundo. Na transfiguração, Jesus antecipa para os seus discípulos a glória que já possuía junto do Pai e que resplandeceria de um modo sublime na sua ressurreição, mostrando toda a força da sua divindade. De certo modo, Jesus mostrou a estes discípulos a sua glória divina, que estava oculta aos homens e escondida em sua humanidade. Irmãos e irmãs, não podemos fazer o caminho da Quaresma como andarilhos. A Quaresma é um caminho de escuta à voz de Jesus. É uma voz que nos impulsiona a não pararmos das nossas dificuldades, em nossos problemas ou no desespero aos quais somos cometidos. É uma voz que nos encoraja para irmos em frente seguindo seus passos. Não se faz a Quaresma sem escutar a Cristo, e isto exigirá de nossa parte um esforço para não ouvirmos as outras vozes que tanto nos fascinam, que nos seduzem, que nos provocam, que até norteiam a nossa vida, colocando-nos em risco de perdermos a salvação. São as vozes da TV, da internet, dos rádios, vozes da superficialidade, vozes da indiferença à dor dos irmãos, vozes que nos levam a nos trancafiarmos em nosso mundinho, olhando para dentro de nós mesmos. A voz de Cristo é inconfundível. É uma voz que penetra no mais íntimo de nosso coração e que nos torna capazes de não o seguir. É uma voz que exige prontidão e liberdade para deixar que Ele nos fale ao nosso coração. Não há discipulado, não há seguimento a Cristo sem ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Cristo é levar a sério as suas palavras. Ouvir a voz de Cristo para subir ao monte, para ser transfigurados, para viver a paixão e chegar à ressurreição. Por fim, amados irmãos, nesse Evangelho encontramos subida e descidas, que são os movimentos deste Evangelho. Precisamos subir, deixando o que nos pesa nesta vida aqui embaixo, e a missa é um movimento de subida. É a livre adesão de querer estar com o Senhor, de ouvir sua palavra, de ver sua glória e nos permitir experimentar a alegria verdadeira que só na Eucaristia encontramos. Mas sabemos que não podemos permanecer para sempre na celebração da Eucaristia. O encontro com Cristo impele-nos para descermos do monte, mesmo que seja bom estarmos na missa, mesmo que temos que voltar para baixo, para a planície, para nossas casas, nossas famílias, onde se encontram tantas pessoas que estão sobrecarregadas pelo cansaço, pelas doenças, pobreza, frustrados, desiludidos pelo mundo. Quem escuta a voz do Filho amado do Pai e se refúgio de sua glória, tem que descer, levando a estes nossos irmãos que se encontram em dificuldade os frutos da experiência que fizemos com Deus, partilhando aquilo que de graça recebemos do Senhor. Eu desejo, amados irmãos, do fundo do meu coração, que o Evangelho da Transfiguração te transfigure e que ao receber o Cristo como palavra ou na Eucaristia, você também possa transfigurar a vida de tantas pessoas que precisam do seu testemunho de cristão. Não esmoreça,
É bom estarmos com o Senhor, é bom sermos enviados pelo Senhor, é bom ouvirmos a sua voz e Ele fala ao nosso coração. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.